E 39, Sabino, nós cada vez mais estamos nos deparando com problemas de pessoas públicas, né? Figuras públicas em relação à saúde mental. Eu acho que isso é, claro que dentro do possível, é algo positivo, porque as pessoas começam a pensar um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante, né? É verdade, a gente está no janeiro, né? A gente tem o Outubro Rosa, né? O Novembro Azul, e a gente agora tem o Janeiro Branco. É interessante essa ideia de definir cores e meses do ano para a gente tratar de um assunto específico de saúde. E nós estamos na ponta da linha com o Francisco Nogueira, que é psicólogo, e fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto Janeiro Branco no Brasil e especificamente São Paulo. Francisco, bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitor. Bom dia a Bom todo mundo dia. que nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês. Essas questões, esses índices de problemas de saúde mental chegaram a tal ponto que justificaram uma campanha como a do Janeiro Branco, é isso? Pois é, é importante a gente falar sobre saúde mental e a campanha Janeiro Branco, ela vem contribuir com isso. É, e vale lembrar que essa campanha Janeiro Branco, ela agora faz parte do calendário oficial do governo federal, né? Em abril de 2023, o então presidente em exercício Geraldo Alckmin assinou uma lei que transforma essa campanha numa campanha nacional. E essa é uma campanha muito importante porque lembra a gente de cuidar da nossa saúde mental, do nosso bem-estar emocional. E aí eu queria colocar como questão, né, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, que é assim, é, já parou para pensar como que a sua saúde mental reflete na sua vida cotidiana, no seu dia a dia? Já parou para pensar quantas vezes você tomou uma decisão tomada por emoções muitas vezes negativas, muitas vezes muito inflamadas? Então, olhar para a nossa saúde mental não precisa ficar só no campo, né, das patologias, das doenças, dos problemas. Olhar para a nossa saúde mental também é olhar para o que a gente tem de melhor, né? Uma pessoa que cuida da sua saúde mental é certamente uma pessoa que vai ter mais bem-estar, vai ter mais tempo, vai poder aproveitar melhor o seu tempo, estar com pessoas que amam, enfim, desfrutar da vida de uma forma muito mais interessante. Então, olhar para a saúde mental é importante para a gente cuidar dos problemas que a gente vem enfrentando e é importante também para a gente ter uma vida boa. Lembrando que o país mais ansioso do mundo é o Brasil. Nós temos a população mais ansiosa do mundo, nós somos campeões latino-americanos de depressão. Nós temos a segunda posição mundial em burnout, né? E são situações muito preocupantes, porque, veja, só uma em cada 5 pessoas no Brasil que tem diagnóstico de depressão tem acesso a tratamento. Então, é uma campanha muito importante, a gente enfrenta uma situação realmente que precisa de muito cuidado. Francisco, e essa questão do diagnóstico também é algo para ser enfrentado, porque nem todo mundo consegue identificar que está com esse problema de saúde mental. Às vezes as outras pessoas mais facilmente identificam esse diagnóstico do que a própria, não? Exatamente, perfeita essa colocação. É diferente de um problema de saúde física, né, que você sente a dor, que você vê o corpo sofrendo. A saúde mental muitas vezes ela fica disfarçada, né? A gente vai aguentando, a gente vai suportando, muitas vezes a gente sofre calado, sofre sozinho. Então é importante falar, é importante a gente trocar, é importante ter uma rede de apoio que nos acolha para que a gente possa trocar e ir identificando os nossos sofrimentos, porque ninguém precisa sustentar essas coisas, a gente merece cuidado com a nossa saúde mental, né? E é importante a gente falar disso abertamente, superando os tabus, os estigmas e os preconceitos. Francisco, duas coisas eu queria perguntar. A primeira delas, eu tenho uma impressão de que as novas gerações estão já crescendo mais atentas a essas questões de saúde mental, apesar de todos os números que o senhor trouxe aqui no início da entrevista. E também a pandemia. Qual o efeito que a pandemia teve na alta de número de casos diagnosticados e identificados? E aí, juntando as duas coisas, essa nova geração, na frente do vídeo, na frente do celular, durante a pandemia e depois dela,
isso não leva mais facilmente a doenças de fundo mental? A internet, né? Olha, a pandemia, ela certamente teve um impacto decisivo na saúde mental da população do mundo inteiro, né? A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho de escuta, de acolhimento durante a pandemia. Eu coordenei esse trabalho e trabalhei com mais de 60 psicólogos e psicanalistas. Nós fizemos mais de 8.500 escutas e a gente pôde perceber como as pessoas estavam sofrendo, como a solidão e o isolamento social afetou, né, a dificuldade do enfrentamento, o medo da doença. Quer dizer, tudo isso foram circunstâncias que a gente precisou enfrentar, mas que trouxeram consequências, né? A gente viu um número muito grande de pessoas com depressão, aumentando durante a pandemia. A gente viu pessoas que muitas vezes tinham questões já resolvidas de saúde mental, que voltaram a ter os sofrimentos, né, que já tinham sido cuidados, encaminhados, vamos dizer assim. Então, assim, foi uma situação muito difícil. A pandemia tem um potencial traumático nas pessoas, na população. A gente precisa continuar cuidando da saúde mental em decorrência das situações que a pandemia causou. E alia-se a isso, claro, essa situação dos jovens na pandemia, porque, veja, a situação dos jovens na pandemia não foi nada simples, né? Esse momento da vida em que você está descobrindo a sua sociabilização, a sua identidade, que você está indo para o encontro com o mundo, com as pessoas, começam a surgir as primeiras paqueras, namoro, e isso tudo ficou muito dificultado durante a pandemia. Então, isso gera uma carga maior e não teve muita escolha, né? Muitos jovens tiveram que recorrer aos eletrônicos. Agora, com relação à presença da tecnologia dos eletrônicos na vida dos jovens e como que isso afeta a saúde mental, existem estudos que indicam uma relação entre a popularização dos smartphones, quer dizer, essa internet que fica na mão da gente o dia inteiro, e o aumento de problemas de saúde mental entre jovens, né? Então, a partir aí de 2008 para cá, a gente tem um crescimento muito grande de sofrimento psíquico na população mais jovem. Veja só que dado preocupante. A gente tem, nos últimos 20 anos, uma queda no número de suicídios no mundo. Isso é um dado muito bom. No entanto, quando a gente olha para a população mais jovem, a gente descobre que nessa população o número de suicídios aumentou, e aumentou bastante. Então, é uma situação que é muito preocupante, porque ver jovens, pessoas tão novas, sofrendo tanto, cometendo suicídio, significa que a nossa sociedade, de alguma forma, né, está falhando na educação, no acolhimento das pessoas mais jovens, e a tecnologia não está sendo bem cuidada, olhada pela sociedade em relação aos malefícios que ela causa. Inclusive, tem uma notícia recente agora, que uma rede social muito grande decidiu que vai ocultar certos conteúdos que possam ser perigosos para os jovens das redes sociais deles. Quer dizer, eles não vão ter mais acesso a certos conteúdos que podem disparar, podem servir de gatilho para alguns comportamentos que podem ser muito prejudiciais. Então, essa regulamentação e esse olhar para o cuidado e para a responsabilidade, chamar as redes sociais para responsabilidade é muito importante também. Francisco, eu tenho certeza que em algumas profissões específicas, os atletas de alto rendimento, por exemplo, a pressão é muito grande, e não é de hoje que os atletas têm problemas de saúde mental. Mas de uns 4 anos para cá, algumas grandes figuras começaram a se posicionar em relação a isso, inclusive com pausas na carreira, né? A Naomi Osaka, tenista, que é campeã do US Open, campeã do Australian Open, fez uma pausa na carreira, inclusive com um documentário falando sobre saúde mental. A Simone Biles, que tem 23 medalhas de ouro em campeonatos mundiais de ginástica, também fez isso, ficou de fora de uma Olimpíada. Qual a importância de que essas pessoas se posicionem para espalhar essa informação que é tão importante? São casos realmente bastante notáveis, né? A Simone Biles, uma super campeã, né? E ela faz aquela pausa no meio das Olimpíadas.
Isso tem uma importância muito grande, porque ela traz para a gente o exemplo de que às vezes a gente precisa parar para se cuidar, né? A gente precisa de descanso, a gente, né, enfim, é uma licença, é uma autorização, né, que vem de pessoas que são referência, né, que são de altíssima performance, e elas trazem um recado muito importante, que é o seguinte: mesmo pessoas de alta performance, profissionais de altíssima performance, precisam de pausa, né? A gente vive essa ilusão, às vezes, de que o cara que tem altíssima performance no trabalho dele, ele não para nunca. E isso é uma falácia, né? Isso não está dando certo, isso não está fechando a conta. É o contrário, né? Assim, é quando a gente cuida da nossa saúde é que a gente tem mais oportunidades e mais chances de alcançar uma alta performance. Então, esse é um pensamento que tem sido transformado graças ao exemplo dessas pessoas que são referência e ao trabalho de muitas pessoas que também vêm tentando comunicar a importância da gente superar os estigmas, os tabus, os preconceitos, porque ainda hoje no nosso país, né, a gente tem muita gente que acha que cuidar de saúde mental é coisa de gente fraca, cuidar de saúde mental é coisa de gente que não aguenta, e isso é uma mentira, né? Tanto que pessoas, campeões olímpicos também precisam dessa pausa, também precisam se cuidar, e na medida em que a gente se cuida e que a gente pode respirar para poder voltar para o trabalho, a gente volta até melhor. Então é interessante que esses casos apareçam para que a gente possa sair de certas ilusões e de certas histórias que contam para a gente e a gente possa parar para se cuidar, né? É importante a pausa, é importante o cuidado com a saúde mental, mesmo se você tem intenção de ser alguém que desempenha em alta performance na área que for, né? Francisco Nogueira, psicólogo, falando aí do Janeiro Branco, um mês dedicado aos cuidados com saúde mental. Queria agradecer sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia para você. Bom dia, obrigado. E a gente falou de saúde mental aí, outro estresse que o adolescente... A adolescência não é fácil, essa coisa de saúde mental.